Tudo bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao segundo podcast da segunda temporada do podcast Condomínios. Eu sou o Rogério de Freitas, da Fox Síndico. Eu sou o Walter Júnior, representante dos condomínios na Grande Florianópolis pelo Secov Santa Catarina e CEO Conde Solution. E eu sou o Rafael Zanolo, gerente de contas da corretora C-Dávila e especialista em seguros de condomínio. O tema do nosso podcast, nosso segundo podcast dessa temporada é seguro condominial, ou melhor, as maiores dúvidas na contratação de um seguro condominial. Então nós temos o nosso convidado aleatório dessa semana, o Rafael, que conhece tudo a respeito disso e vai tirar todas as nossas dúvidas. Falar aqui agora mais uma vez com nossos amigos que estão na live do Instagram. Se tiver alguma dúvida a respeito de contratação de seguro no decorrer dessa live ou no decorrer do podcast, pode enviar sua pergunta aqui no chatzinho que a gente encaminha para o Rafael, tá ok? Vamos lá, Rafael, vamos começar falando sobre a importância segurada, como é que a gente chega no cálculo desse valor do seguro. Só deixa eu fazer um alerta preliminar. Para variar, eu sempre me atravesso, né, nas colocações. Tudo bem. É muito salutar a gente ressaltar que o seguro ele é obrigatório. Isso que eu iria falar, exatamente. Então nós temos duas previsões no Código Civil na parte de economia edilício e é obrigação. Isso mais uma demonstração da preocupação do legislador, ou seja, da preocupação do governo, vamos chamar assim, né, de manter as edificações em seu status de habitabilidade, né? Então a execução do seguro ela é uma obrigação do síndico e uma obrigação dos condôminos. E também é importante a gente já de pronto ressaltar que antigamente na época do meu pai, né, há cerca de 20 anos atrás, a gente fazia... Não, todo mundo sabe que você é uma pessoa bem antiga também. Antigamente a gente fazia uma coleta para saber quais eram os apartamentos que tinham ou não seguro, etc, para poder fazer o ajuste no seguro das áreas comuns, etc. E essa falácia, né, essa incongruência, essa questão inadequada, ela foi ajustada com o tempo, principalmente com o advento do Código Civil, que já não é mais novo faz muito tempo. Perfeitamente. Onde ele determina o seguro da edificação. E a edificação que possui nela a constituição de um condomínio edilício, ele é necessariamente formado, já diz lá no artigo 1331 do Código Civil, que lá diz, na verdade, podem haver partes de unidade exclusiva e partes de unidades privativas. E existem aí praticamente um unânime, né, uníssono dos doutrinadores de que o legislador, ao executar o artigo 1331, deveria dizer que devem haver. Então, para haver condomínio edilício, obrigatoriamente sobre o mesmo terreno devem haver unidades privativas e devem haver unidades comuns, partes comuns e partes privativas. E nesse contexto, mais adiante, no artigo 1347 do Código Civil, 48 na verdade, e além do 1350, se eu não me engano, do seguro? Seguro é 1346. 1346. Onde diz que o síndico exatamente, a obrigação do síndico em fazer ali o seguro da edificação. O seguro contra incêndio, né, de toda a edificação. E lá diz o quê? Que é de toda a edificação e também no artigo que traz o rol das obrigações do síndico, no 1348, que é o seguro da edificação. E a edificação que constitui um condomínio edilício, ele é formado em unidades privativas e comuns. Perfeitamente. Então não é possível de você não segurar ou segurar parcialmente determinadas unidades privativas. Já que a gente está no assunto, antes de falar do valor do seguro, o Rafael lembrou muito bem que o Código Civil ele prevê a contratação do seguro para um tipo de cobertura, né, Rafael? Exatamente, que é o contra-incêndio. Que é o contra-incêndio. E hoje eu gostaria que o Rafael falasse, já que a gente trouxe um especialista para falar nisso, né? Com certeza. Vamos deixar o menino falar, né? Porque o Walter aqui já deu a aula toda do negócio, né? Então, Rafael, se é contra incêndio o produto, ele... Como precificar? Isso, vamos lá. Como precificar a cobertura? Bem como o Walter colocou ali, né? É previsto no Código Civil a contratação do seguro contra incêndio de toda a edificação. Então, realmente,
dividir, quem tem seguro não colocar na pólice, isso não pode acontecer, né? O síndico ele é responsável por contratar o seguro de toda a edificação, então é interessante ele colocar toda a edificação no cálculo da cobertura total. Então um incêndio, digamos aí, que é a cobertura mais importante do seguro, onde se diz respeito à responsabilidade do síndico. É o pontapé inicial do seguro de uma edificação, é o seguro contra o incêndio. Exatamente, o que é previsto... É a primeira marcha da formulação do seguro. Exatamente. É bom resgatar um pouquinho da história para saber por que, se existem várias coberturas, né, a gente sabe que existem vários tipos de sinistros que podem acontecer com uma edificação, vendaval, alagamento, danos elétricos, e por que existe só a obrigação do seguro de incêndio, né? O Código Civil ele meio que herdou esse entendimento lá da lei 4.591 de 64. Naquele tempo, naquela época, cada seguro, cada cobertura era uma apólice de seguro. Só na década de 90, lá, acho que se não me engano 92, mas no início da década de 90, que veio o produto que é conhecido hoje como multirrisco, que pode-se contratar essa cobertura incêndio, que é a cobertura básica, né? Que a via de regra cobre incêndio, raio e explosão. E queda de aeronaves. Ela cobre essa cobertura de incêndio que se contrata hoje, ela cobre esses 4 eventos. E depois você pode agregar outras coberturas. Então, na verdade, o Código Civil devia ter uma previsão de obrigação do síndico também contratar outras coberturas, mas não é obrigatório. Pela lei, obrigatório é só contratar a cobertura básica. Sem querer tomar as palavras do nosso convidado de hoje, mas o seguro que contempla o básico, que é o seguro contra raio, explosão, incêndio e queda de aeronaves, que não sei se a gente inclui drone agora nessa queda de aeronave, né? Mas essa cobertura ela vai restituir o edifício nas suas condições de habitabilidade, é isso? Exatamente. Essa é a diferença de um seguro patrimonial para um seguro veicular. O seguro veicular dá uma perda total no veículo, a seguradora compra o bem do cliente. Então ele passa o carro, mesmo sinistrado ou roubado, para o nome da seguradora e ela indeniza 100% da FIP. Nos seguros patrimoniais, onde envolve o condomínio também, a seguradora ela fornece o valor, ela indeniza em cima da reconstrução do edifício, né? O que foi lesado. Por quê? Porque o terreno ele continua sendo de propriedade do condomínio. Então, às vezes eu pego muitos síndicos com a seguinte dúvida: eu tenho lá um edifício com 10 apartamentos e 100 mil cada apartamento. Cada apartamento vale 100 mil em valor venal. Vamos colocar uma cobertura de 1 milhão. Mas na realidade não é assim que funciona, né? Tem todo o cálculo que a gente faz para reconstruir o edifício, porque ela não vai comprar aqueles apartamentos, entendeu? E quando há um sinistro de perda total, a seguradora pode indenizar o valor e fica a critério do próprio síndico com a assembleia, né, saber ali o que eles vão fazer. Eles podem vender o terreno e dividir o dinheiro, né, de acordo com as partes comuns. Pode ser feita a assembleia para decidir reconstruir o edifício novamente, né? Pode ser feito dessa maneira. Então, esses, como o Walter falou ali, as falácias, né? As formas que são teoricamente lógicas, mas não são da maneira correta para se precificar uma pólice, né? Quantos votantes precisa estar presentes nessa assembleia, Walter? Qualquer um. Não, quantos votantes são necessários para aprovar esse... Vai reconstruir? Que vai reconstruir ou vai vender o terreno? Sim, lá no final do Código Civil tem essa parte de reconstrução, eu não lembro agora de cabeça. 100%. 100% dos condôminos. Precisa ser 100% dos condôminos? 100%. Isso eu não sabia. Ele é meu professor, eu aprendi isso com ele. Não quero desmerecer o professor, mas eu aprendi isso com ele. É porque, na verdade, eu trabalho com condomínios vivos, não mortos. Né? Mas tem uma pergunta aqui, que está vindo na parte da Regiane Piccoli, que é o seguro de um condomínio, na verdade, o seguro de uma edificação, a gente tem muito em vista os condomínios que são, na verdade... A gente tem uma falácia também, que a gente entende que os condomínios de casa são condomínios horizontais. Mas os legisladores, desde a época do Caio Mário Silva Pereira, ele sempre falou que
Condomínios horizontais são os condomínios que são constituídos, os horizontais são aqueles constituídos em planos horizontais, um sobre o outro. E os condomínios de casa são condomínios que o plano dele é meramente vertical, não tem sobreposição horizontal. Sim. Mas a pergunta da Regiane é essa: o seguro de um condomínio de casas é o mesmo seguro no condomínio de um edifício só? Na realidade, o seguro de condomínio de casas muda-se a classificação na apólice, né? A apólice de seguro ela tem várias classificações: condomínio comercial, condomínio misto, condomínio com comércio no térreo, condomínio residencial, condomínio horizontal, enfim, tem várias classificações. E essa classificação ela é importantíssima estar correta na apólice. Numa indenização de incêndio pode ter uma negativa por aquela informação não estar de acordo. O seguro é um contrato de boa-fé, onde o cliente responde as perguntas com veracidade e na hora do sinistro, se estiver tudo ok, a seguradora indeniza, né? Condomínio de casas, a seguradora você pode fazer um seguro só para a área comum ou você pode fazer um seguro para todas as casas também. E o seguro ele não é, como que eu vou te falar assim, não é rateado por casas aquele valor que está lá, é primeiro o risco absoluto, né? Então, por exemplo, se a gente colocar lá R$1 milhão na cobertura de incêndio, para toda a parte estrutural da casa e da área comum, se isso for contratado na apólice, vai ter a indenização. Então pegou fogo em 2 casas, né? Vai ser somado aquele valor que está contratado, né? Para poder fazer a indenização nesses imóveis que sofreram o dano de incêndio. Só para clarear esse entendimento, não sei se existe 2 modalidades, de repente a audiência pode não entender. Existe uma modalidade que se chama cláusula de rateio e existe uma modalidade que se chama a primeiro risco absoluto. A cláusula de rateio é o seguinte: você tem 10 unidades, você contratou R$1.000 de importância segurada para aquelas 10 unidades. Houve sinistro em uma unidade, você vai ter valor de indenização, a porcentagem equivalente àquela unidade. Na modalidade a primeiro risco absoluto é o seguinte: você tem R$1 milhão contratado para as 10 unidades. Houve sinistro em uma unidade, aquele 1 milhão vai estar disponível para indenizar aquela unidade. Não quer dizer que aquela unidade vai receber 1 milhão, ela vai receber até 1 milhão se necessário for para reparar, para reedificar aquela unidade. Exatamente, se forem 2 unidades é 1 milhão para as 2, em 3 1 milhão para as 2, até o limite contratado na apólice. Agora deixa eu fazer um alerta aqui. Os condomínios constituídos numa edificação única, que é o mais padrão, o mais comum que a gente tem vertical, os horizontais, né? Mas na apólice a classificação é vertical. É vertical. Na apólice a classificação condomínios exclusivamente residenciais verticais. Vou pedir só a licença para a audiência para pegar um papel para tomar nota lá que a gente esqueceu. Então o que acontece? Posso continuar, André? Pode. Essas edificações verticais, essas edificações de um edifício só, né? Edificação de edifício só, meio pleonasmo, mas vamos lá. Todo o projeto aprovado pela municipalidade e registrado no seu respectivo cartório de registro de imóveis possui todo um projeto previamente estabelecido. Com isso, automaticamente, quando você faz o seguro da edificação, você automaticamente está segurando o edifício que foi projetado nos moldes em que ele foi projetado. Se houver alguma inovação, a gente pode falar na sequência como é que isso é enfrentado, e devolvendo a esse edifício o seu estado de habitabilidade, nesse caso básico de incêndio, raio, explosão e queda de aeronaves. Nos condomínios horizontais, que o pessoal chama de horizontal de casas, em regra, as casas não fazem parte do projeto, não fazem parte da unidade privativa, porque a unidade privativa é apenas os lotes, os terrenos, ok? Então, se pegar um incêndio numa casa dessa, e esse incêndio se alastrar pelo condomínio, o seguro vai cobrir o reestabelecimento da capacidade de habitação daquele terreno. Apenas vai levar a estrutura, saneamento básico e energia até a ponta do terreno. Mas pela lei, pelo Código Civil, não existe essa obrigatoriedade em momento algum nesse tipo de condomínio, né,
de se contratar o seguro das unidades. Não digo das unidades, porque a unidade é o terreno. Sim. Nos condomínios de casa, a unidade é meramente o terreno. Da edificação das unidades. Agora, o que for edificado dentro de cada unidade privativa, que friso é o terreno, Sim. aí é responsabilidade de cada um. Tá. Exatamente. Isso, mas se é possível ter uma previsão disso numa convenção? Eu acho que é possível ter essa previsão na convenção, porém acho um pouco delicado de você exigir que o condômino execute uma despesa privativa a benefício dele mesmo. Porque, a bem da verdade, se uma unidade habitacional pegar fogo, o que pode acontecer? Pode queimar parte das áreas privativas e vizinhas e áreas comuns. Então o condomínio pode até exigir a contratação de um seguro privativo para proteger as unidades, as áreas comuns, né? Mas é difícil do condomínio exigir a contratação de um seguro para proteger o próprio bem da pessoa. Isso na realidade é mais como um benefício colocado na apólice, né? Contratar o seguro da área comum e privativa, né? Na área comum e as casas também, né? Como no seguro de condomínios verticais, como a gente está tratando, né? A gente pode adequar também a cobertura de incêndio para conteúdo de condôminos, por exemplo, uma cobertura a mais que pode ser beneficiar o condômino, né? Ela se chama cobertura de bens de condômino. Incêndio para conteúdo de bens de condôminos, que vai cobrir a parte de incêndio, a parte de queda de aeronave, né? Tem outras coberturas adicionais que também beneficiam os condôminos. Eu só quero fazer um alerta porque eu tenho, por exemplo, clientes que são condomínios de casas, são casas de duas em duas geminadas, elas são encostadas uma na outra. São 36 casas e elas são de projeto arquitetônico padrão. Só que pelo projeto arquitetônico e pela incorporação do condomínio, nesse caso não foi uma incorporação, foi uma instituição, a unidade comum, a área comum, ela vai até imediatamente aonde inicia a unidade privativa. Então, nesse caso, não se confunde, porque a unidade privativa é apenas o perímetro da casa. E o terreno em volta, até o terreno imediatamente anterior à porta do apartamento, é considerado área comum. Tá? Então, mesmo nesses casos, o seguro do condomínio não iria abranger também as unidades privativas. No caso em que colocasse só a cobertura de área comum. Exato. Certo? Porque a gente está indo pela premissa básica do que? Seguro da edificação. Só que no condomínio horizontal as edificações são as casas. Né? Às vezes tem um salão de festa, enfim, né? Exato. Pode ter uma academia, um salão de festa. Exatamente, pode ter, né? E isso é área comum, certo? Mas basicamente é isso mesmo, né, Walter? É isso o pórtico, a portaria, aquele básico. Na verdade, agora eu me confundi. O quê? Sobre aquilo que eu estou falando agora. Como é que pode? Tá, outra questão. Eu queria. Volta é assim, tu vê que como é que ele tá arrepiado. Tava fazendo sentido. Pessoal, com relação à classificação, o Rafael, antes a gente não chegou a falar de como chega no. Ou melhor, então vamos concluir. Como é que se chega no preço? Como é que chega nesse valor? Você falou que o valor comercial do meu apartamento é 100 mil reais. Então eu tenho 10 apartamentos iguais no prédio, vão contratar 1 milhão para o condomínio. Ele falou que não é assim, é o valor de reconstrução. Como é que eu chego nesse valor de reconstrução, Rafael? Então, é um cálculo bem complexo, né? Que o Walter já teve a oportunidade ali de assistir a palestra. Realmente é um pouco complexo. A gente dissemina esse conhecimento, essa é a finalidade, né? Para o síndico ter esse conhecimento e contratar a apólice sadia para ele, mas claro, cabe ao corretor também, em conjunto ao síndico, né, definir tudo isso. Né? Mas primeiramente, o que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai precificar uma apólice? Né? O projeto do condomínio, o tipo de condomínio. Por quê? A primeira conta que a gente faz disso tudo é o CUB vezes a metragem de área construída, área real total global, aquela que está lá na convenção,
vezes o CUB. CUB é o custo de unidade básica, quanto que custa para construir 1 metro quadrado na construção civil. Não inclui a área de terreno. Não inclui a área de terreno, área de construção. Aí o que acontece? O CUB, ele não é um único valor. Não existe um só CUB. Não existe um CUB, são vários tipos de CUB. Por quê? Para construir um tipo de edificação mais luxuosa, mais padrão alto, é um custo. Para fazer um padrão baixo, é outro custo. Que pela lei das incorporações imobiliárias, que é a mesma lei 4.591, prevê classificações de qualidade de construção A, B e C. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Que aí, tanto que a maioria dos CUBs eles dizem ali o padrão baixo, padrão normal, padrão alto. Aí tem os prédios populares, tem residencial multifamiliar, 8 pavimentos, né, 16 pavimentos, enfim, são vários tipos e até depois a gente pode deixar as fontes aqui com o link onde eles encontram esse tipo de informação, né? O CUB também ele varia conforme a região, né? Ele leva em conta o valor da mão de obra, né? E mão de obra e também o material de construção. O CUB ele se diz respeito a quê? Ele se baseia em 3 fatores para ser precificado: mão de obra, insumos, certo? E os materiais. Esses são as 3 variáveis que eles utilizam para precificar isso. E aí é o que eu sempre pergunto: com isso, a gente consegue reconstruir um condomínio? Né? Os insumos ali, o maquinário para fazer, enfim, e a mão de obra, só com isso a gente não consegue. Por quê? O que não está previsto ali, que a gente também tem que incluir no cálculo? As fundações não estão previstas nesse cálculo, tá? E vale ressaltar, fundações são itens excluídos no seguro, as seguradoras não indenizam fundações. Outra situação, conteúdo do condomínio, elevadores, salão de festas, enfim, mobílias. São itens que não estão relativos à habitabilidade, né? Exatamente. A central de interfonia entra, central de segurança, o conteúdo. Então isso a gente tem que colocar no cálculo também, né? Também vale ressaltar que o CUB ele sofre variações mensais, né? Então todo mês ele aumenta um pouquinho. Então o que a gente faz? Primeiro a gente pega o CUB adequado ao condomínio, né? Os links que a gente vai deixar aqui pode conter lá os projetos padrões e também os valores do CUB. E tudo isso a gente vai colocar de Santa Catarina e região, que é a nossa região aqui. Então a precificação ela tem que ser super valorizada, né? O que a gente faz? A gente joga uma margem de 10%. Né? Numa alta inflacionária o CUB chegou a variar 10%. Mas é o que eu sempre falo, essa cobertura mais vale errar para cima do que faltar. Né? Então a gente sempre joga essa margem de segurança de 10%. Agora uma pergunta capciosa. Antes de chegar nessa tua pergunta capciosa, só para salientar, apesar de jogar para cima esses 10%, você não vai chegar nem perto daquele valor comercial que você imaginava no início, de dizer, de 1 milhão. Não vai chegar no valor de 1 milhão. Não é utilizado o valor comercial. Mesmo pegando o valor do CUB e botando 10%, não vai se aproximar daquele valor comercial que você... Valor hipotético. Dentre as outras coisas que a gente vai falar aqui, mas Walter, pode perguntar. Perguntinha capciosa. Já que nós estamos falando de precificação, ou seja, que é o trabalho da corretagem, né? Que é fazer a análise do bem e fazer a precificação dele para fazer uma apólice adequada que não falte para a reconstrução do bem, né, do edifício, no caso dos condomínios. E se o síndico, que é o responsável por contratar, que é o obrigado a contratar, a responsabilidade é dele, né? E a responsabilidade dele, se ele subprecificar, se ele de repente exigir que o corretor, na hora de formular a proposta e fechar a apólice, não concordar com os valores que estão sendo contemplados nessa pólice. Ele é responsável. A corretora, ela aceita essa precificação exigida pelo cliente? Como é que... Exatamente, porque o responsável por contratar está lá no Código Civil, é o síndico. Nós estamos ali para orientá-lo e mostrar o que pode ser coberto ou não, né?
Se faltar alguma coisa que a seguradora poderia indenizar e faltou verba, ele pode ser responsabilizado, porque não, isso é a responsabilidade dele de contratar, né? Então a gente indica, mostra os cálculos que são coerentes e pertinentes, né? E até hoje a gente nunca teve um síndico que falou assim, não quero. Né? Todos aderiram ali porque realmente tudo que a gente mostra a gente comprova e faz sentido. Então, colega síndico, o que é importante nesse momento, no momento da contratação, no momento de cotação de propostas de seguro? Você perguntar para o corretor como é que ele chegou no cálculo do prêmio. O prêmio é o valor que se paga pelo seguro, né? Como é que ele chegou no cálculo desse valor? Se ele fez esse caminho que o Rafael acabou de nos falar, ele vai mostrar para você, você tem tantas unidades, metro quadrado da sua edificação é esse aqui, o valor do CUB para a classe da edificação de vocês é esse aqui, multiplicado deu tanto, eu botei mais 10%, cheguei nesse valor aqui. Mais o conteúdo. E mais o conteúdo, tal. Tem mais coisa aí. Chega mais beleza, eu cheguei nesse valor de prêmio. Tendo essa fundamentação no momento do sinistro, você se correr, né, se acontecer essa hipótese que o Walter levantou, ficou abaixo, não, peraí, mas eu não sou especialista, eu perguntei, eu levei isso aqui para a Assembleia, né, isso aqui foi aprovado dessa forma, todos concordaram em ser aquilo lá, você tem uma defesa para apresentar. De toda forma, você é responsável por responder, mas a sua resposta estaria batizada nisso aqui. Exatamente, e assim, essa cobertura, ela realmente é a mais em conta, proporcionalmente, dentre todas as outras coberturas, né? Às vezes a gente contrata lá 100 mil de danos elétricos, né? E a gente vê que aquele condomínio ele não comportaria uma indenização de 100 mil de danos elétricos, e a cobertura de incêndio dele está baixa. Ou seja, a gente faz um ajuste onde a cobertura de dano elétrico é a mais cara que tem no seguro, né? Então a gente faz o ajuste ali para manter sempre uma pólice sadia, não jogar dinheiro fora e ter o risco zero. É o que eu sempre falo, né? Eu escuto às vezes de alguns síndicos, mas isso nunca iria acontecer, né? Se a gente pode trabalhar com risco zero, por que a gente vai trabalhar com risco 001? Né? Não tem sentido, ainda mais sendo uma conta que não acrescentaria financeiramente prejuízo ao condomínio, né? Então é importante isso. E vale ressaltar também, falando em obrigatoriedade, que a lei ela prevê multa para condomínios que não têm seguro. Que a multa, eu não sabia. Não me lembro de cabeça, mas a gente pode procurar depois colocar na descrição. Mas são dois tipos de multa. Um deles, ele diz que pode chegar a 10% do valor segurável, 10% do prejuízo que esse condomínio pode causar. Essa é o que diz a lei. Então, um condomínio de 10 milhões é uma multinha de 1 milhão. Então, não é. E o alerta que eu faço, primeiro o alerta que eu faço é que o responsável pelo balanço aqui de Seed Hub está nos vendo aqui ao vivo. Né? Quem é o responsável pelo balanço? Sérgio. Sérgio está aí, fala Sérgio. Responsável pelo balanço. E antigamente eu via muito a dependência total dos síndicos na mão de determinados corretores. E esses corretores, até friso aqui com conhecimento de causa, com má fé, avisavam o vencimento do seguro, o vencimento da pólice, que é anual, muito em cima da data, o que impossibilitaria o síndico de fazer outras cotações e outras análises, né? Então, assim, meus queridos síndicos que estão nos assistindo aqui, que estão ao vivo também, por mais que você tenha uma boa corretora, a exemplo da CW, a gente tem outras boas corretoras aqui na Grande Florianópolis, ainda bem, né? A gente tem a Diresex Seguros, a gente tem o James também, faz um bom James trabalho. James e Mota. Né? Então, a gente gosta aqui no podcast de ser isonômico, né? Sim, perfeito? sim. Não sei se a palavra certa seria essa, mas vocês entenderam, né? Não é para favorecer ninguém. Mas assim, se o síndico não confie no corretor quanto à data de vencimento da pólice. A data ela já vai explícita na apólice, né? A vigência do seguro, a gente chama. Exato. É interessante o síndico ter o seu controle, né? Lá na CW a gente já parametriza todos os nossos clientes de condomínio recebem 30 dias antes, eles recebem, que é quando geralmente as seguradoras liberam o orçamento de renovação, né? Na própria seguradora. Então a gente já manda um e-mail automático onde a gente avisa
que a apólice já está vencendo. Muitos síndicos já respondem, pediram a cotação e a gente agiliza, e aí assim que é enviado o e-mail, a gente já começa a entrar em contato com o síndico, confirmando as informações, né, para passar os orçamentos de renovação. Rafael, falando em renovação, deixa eu só fazer uma pergunta, senão eu vou esquecer. Rafael, tinha um momento, eu não sei se era assim, que a seguradora, a corretora que teria contratado o seguro com aquela companhia seguradora, né, aquele seguro que está vigente no condomínio, aquela corretora ela tem uma preferência de bônus. Se o Walter é uma corretora, eu sou outra corretora. O teu seguro do teu condomínio que está vigente foi feito pela corretora do Walter. Eu vou te apresentar uma proposta de seguro da mesma companhia seguradora. A gente tem que diferenciar também. Corretor é quem comercializa o seguro. É o técnico especialista em comercializar seguro. E a companhia seguradora é a companhia que vende o seguro e que garante esse contrato. Tá? Então, voltando, o Walter que detém a proposta vigente, a apólice vigente, e eu apresentei uma proposta de renovação da mesma companhia. Só que o Walter que tem lá, existe ainda essa prerrogativa? Sim. Isso não só no seguro de condomínio, em outros ramos securitários, as seguradoras têm algumas que elas dão a proteção para o corretor que é detentor da apólice. Então, por exemplo, corretor detentor, né, não vou citar seguradoras aqui, mas corretor detentor de uma apólice de uma determinada seguradora, ele pode dar descontos que eu não posso, onde o meu custo vai ficar um pouco mais barato naquela seguradora. Sim. Por isso que a CEDAV já trabalha com várias seguradoras, né, ampliando o leque e também oferecendo vários tipos de produtos diferentes para os nossos clientes. O que eu quero chamar a atenção para o colega síndico que estiver recebendo assim, uma proposta da mesma companhia que ele já tem que já está vigente o seguro dele, e esse valor saiu mais baixo do que a concorrente, do que o corretor com quem ele tem o seguro contratado. É possível aquele corretor cobrir aquela proposta, ele baixar bem mais que aquela lá, e tem que tomar cuidado para ver se essa nova proposta desse novo corretor ela não está defasada com relação ao que já está vigente. Para ele fazer a atualização. Para ele poder cobertura. cumprir aquele que tem mais vantagem comercial, ele fez algum ajuste ali que de repente prejudicou aquela proposta que foi. E daí, por isso que tem que ter esse cuidado, esse tempo até para fazer essas análises, para verificar se está sendo orçado pera com pera, laranja com laranja. Né? Exatamente, porque hoje a gente pode ver em seguradoras o mesmo nome de cobertura, mas na condição geral, que é aquela pequena bíblia de 100 páginas, né, que o síndico adora ler, mas enfim, é onde vai dizer o que realmente cobre, o que não cobre cada cobertura, os riscos excluídos e tudo mais. E às vezes a gente olha, coloca uma proposta do lado da outra, o nome da cobertura é o mesmo e o valor é o mesmo, só que na condição geral tem por exemplo, aquela diferença de rateio. Incêndio vamos dar um exemplo, incêndio para conteúdo de condôminos, a gente coloca lá 1 milhão, então tem 10 apartamentos, né? Em uma seguradora vai ter lá 100 mil para cada apartamento. Se pegar fogo em um apartamento, ele vai ter direito apenas daquela fração, 100 mil. Em outra já pode ser diferente, é 1 milhão, mas é rateado em unidades sinistradas. Pegou fogo em um apartamento, ele vai ter até 1 milhão. Em 2, 500 mil cada. Em 4, 250 mil cada. Você entende? O primeiro ponto, então, vamos orçar pera com pera, laranja com laranja, todos os tipos de cobertura e com a corretagem, né? Com a precificação igualitária da cobertura, para poder saber quanto que aquela seguradora está cobrando para cada tipo de cobertura. É uma coisa até bem chata de se fazer, mas eu sempre indico, né? Dá uma olhadinha lá nas condições gerais. As condições gerais é um arquivo que no site das seguradoras vão ter as seguradoras que trabalham com seguro de condomínio e outros ramos também. Você vai lá no determinado ramo, seguro de condomínio, procura lá, pega a condição geral vigente. Aí dá um Ctrl F, é um PDF, né? Dá um Ctrl F, escreve o nome da cobertura que está lá no orçamento,
Lá você vai ter exatamente o que cobre, os riscos que são excluídos, né, os fatos que podem gerar danos e serem indenizados. Um exemplo concreto assim, de condição geral, tá? Não na cobertura de incêndio, aqui a gente vou adiantar um pouquinho em outras coberturas, só para a gente exemplificar bem esse exemplo. Exemplificar bem esse exemplo é ótimo, né? Para a gente frisar bem o doutor Pleonasmo, frisar bem esse exemplo de condição geral. Teve uma época que dentro da cobertura danos elétricos, ela cobria elevadores. Um inversor de frequência, para ser mais exato, aquela placa. Daí teve uma época que elevador estava excluído. Só porque eu escrevi aqui que eu ia fazer essa pergunta. Dos inversores de frequência? E daí teve uma época que uma peça chamada inversor de frequência, ela caiu fora, entrou nas condições gerais. E o pior de tudo, teve uma época que isso aconteceu de uma vigência para outra e alguns corretores nem se informaram disso. Eles continuaram contratando, repassando o produto, né, para o segurado e não estavam sabendo dessa mudança nas condições porque gerais. A condição ela é atualizada. O que é possível de segurar relativo ao elevador? Então, hoje... Que é uma coisa que estraga muito. Por isso que a cobertura de dano elétrico é a cobertura mais cara hoje no seguro proporcionalmente. Então o seguro, a cobertura de danos elétricos cobre danos elétricos no elevador? Exatamente, tá? Tem seguradoras, né? Por exemplo, quando você vai fazer um cálculo, tem lá a informação, tem elevador? Tem que colocar que sim. Se tiver que não e der um dano elétrico, já pode dar problema. Então isso também é bom constar lá na apólice. Eu sempre analiso isso, né? Isso. Tem elevador? Sim ou não? Lá no rol de perguntas, né? Isso, exatamente. Outra coisa, hoje no elevador, se for um dano elétrico, desde que não seja excluído lá nas condições gerais, o item, como por exemplo danos por líquido, se cair água no elevador, na cobertura de danos elétricos não vai indenizar. Entendeu? Agora, se ocorrer uma queima de uma placa, seja ela por... Deixa eu dar um exemplo para vocês de 2 sinistros de elevador que aconteceu em clientes nossos, no mesmo condomínio. Primeiro fato, a pessoa estava chegando no primeiro subsolo, tem mais um subsolo embaixo, com uma bombona de 20 litros d'água. Ela escorregou essa bombona da mão, a bombona estourou no chão, a água foi toda em direção ao fosso do elevador, por baixo da porta, e caiu em cima da cabine. E queimou várias coisas no elevador. E o segundo fato, no mesmo condomínio, a pessoa entrou com a família, né, a esposa e uma criança de colo, vindo do supermercado, o elevador parou e trancou e veio um digital do elevador aparecer lá o EP, que é elevador parado. Só que a família ali, etc., vindo do supermercado cheio de compra e acharam que era excesso de peso. Já aconteceu um caso semelhante no condomínio. E daí o cidadão tinha comprado 10 litros de leite de cabra. Eu escutei essa. E ele despejou os 10 litros de leite de cabra no fosso do elevador, ali no cantinho da porta. Isso lá no 8º andar do condomínio. Levaram 2 semanas para limpar o fosso do elevador para tirar o leite de cabra Eu acho que alguém está mandando uma pergunta ali, ver se consegue ler. Até, Walter, depois eu tenho uma pergunta para ti, para ver se é pertinente ou não. Tá aí, num exemplo, numa situação assim também de água, no segundo andar, aconteceu num prédio no 2º andar, tá? Houve aquele esquecimento de torneira aberta, tal, alagou o apartamento, saiu pela porta da entrada, né? E foi direto lá no fosso do elevador. Como era no 2º andar e eu era o síndico e eu conhecia dessa restrição aí, eu peguei e mandei o elevador para cima, o elevador já estava no 3º andar, mandei para cima e mandei desligar o disjuntor do elevador, para ninguém mandasse ele para baixo enquanto. Só que assim, danificou a botoeira do elevador do 1º andar. Então, do 2º danificou do 1º andar. Essa é a minha pergunta. Quem é o responsável numa situação? O condomínio. Entende? Ele é o responsável. Ele pode ser acionado judicialmente. Ele causou um dano a um terceiro. É o Código Civil. Ele pode até acionar o seguro do condomínio,
pagando lá o prêmio para A franquia. só que ele corre o risco e depois do Não, mas a seguradora Não, vai outra falar coisa. que não tem cobertura. Não tem cobertura, porque danos por líquido a seguradora não indeniza. Sim. Entende? Sim. Então ele é o responsável. O ideal é que ele tenha um seguro do apartamento dele com a cobertura de responsabilidade civil. Se ele causar um dano a um terceiro, ele pode. E essa cobertura ela não se limita apenas dentro do imóvel. Esse caso ele está na área comum, estourou a bombona no corredor. Essa cobertura ela protege o segurado em âmbito nacional. O filho dele, né, não falando de seguro de condomínio, mas o seguro residencial, mas fica de curiosidade. Se acontecer alguma coisa em âmbito nacional que for responsabilidade da família dele, né, o seguro indeniza também. Então, senhor... Peraí, isso é importante. Vamos voltar aqui. Seguro residencial, não, seguro de particular. apartamento. Dentro do seguro da sua unidade privativa. Particular. Dentro do seguro da sua unidade privativa, se o condômino contratou a cobertura de responsabilidade civil em qualquer área do território nacional, ele está coberto? Exatamente, está coberto. A grande maioria das seguradoras fazem isso. Assim como o seguro do carro tem lá o chaveiro do apartamento e tal, etc. Não, isso é serviço, né? Mas é uma abrangência maior. Né? Exatamente isso. E o seguro do apartamento, ele é muito importante por isso, porque como estão todas as unidades lá aclopadas, né, é interessante ter o seguro da sua unidade. Por quê? Porque a qualquer momento você pode causar um dano ao seu vizinho ou até mesmo ao próprio condomínio, né? Então é um seguro barato e que é interessante ter em função disso, que acaba protegendo o próprio condomínio, né? Aí as pessoas perguntam, dano elétrico por água não paga, beleza, mas tem outras coberturas que podem ser acionadas numa situação por danos por água. Por exemplo, rompimento de tanques e tubulações, rompeu um cano na área comum. Mas isso tem previsto, tem uma cobertura. É outra cobertura, isso. Aí estourou o cano e esse cano causou dano. A água, o líquido escorrido causou dano ao condomínio, inclusive do elevador. Não se aciona pelo dano elétrico, mas se aciona por essa, entendeu? Ele é excluído no dano elétrico. Dano elétrico porque se entende que dentro de um elevador não é para ter água. Se tem água, aconteceu alguma coisa, né? E tem que identificar o que aconteceu para poder acionar a cobertura correta. É isso aí. Agora, o alerta que eu faço para toda a comunidade, todos os cidadãos aí, é se você tem filho pequeno, principalmente pré-adolescente, adolescente, que mora em condomínio com elevador. Eu já fui criança, né? As crianças adoram pular dentro do elevador, etc. Então é interessante que você faça o seu seguro particular, privativo, da sua unidade privativa, incluindo responsabilidade civil, para que o teu seguro possa contemplar esse tipo de situação. Durante o seu filho. Tem outra situação assim, tipo o condômino ele tem sua unidade financiada, né? Fez o financiamento para adquirir a sua unidade. Lá está contemplado um seguro. Esse seguro só contempla o incêndio também. Só incêndio. Só incêndio. Então, às vezes, eu tenho um seguro que eu fiz no banco quando eu fiz o financiamento lá e tal. Ele não contempla todas as constitui bisseguridade? Oi? Não constitui bisseguridade? Na realidade, não pode ocorrer uma indenização dupla para o mesmo bem. Mas elas podem se completar. Né? Mas elas podem coexistir, mas não pode haver a indenização, exatamente. O que acontece? Vamos dar um exemplo. Tem que escolher ou complementar um outro. Eu vou dar um exemplo. O condômino acabou surgindo um foco de incêndio dentro da unidade privativa e essa unidade se espalhou. Causou danos, né, ao condomínio, aos terceiros e tudo mais. A responsabilidade, querendo ou não, foi da pessoa, da unidade. O que acontece? Ela tendo o seguro dela, do apartamento dela, ela pode se eximir da responsabilidade, você entende? Principalmente se tiver a cobertura de responsabilidade civil. Então, por exemplo, como eu fui o culpado pelo incêndio, eu vou acionar o meu seguro, não vou acionar o do condomínio. Né? Porque se eu acionar o do condomínio, tem embasamento, já que eu fui o responsável, o condomínio me cobrar essa situação, entendeu? Ou a própria seguradora que indenizou, você entende? Então, basicamente, o seguro ele é complementar.
mas ele não pode ter uma dupla indenização para a mesma finalidade. Antes de a gente entrar nas coberturas, tu queria comentar alguma coisa? Tem uma pergunta aí. Gente, a vídeo tá pausado, eu pensei que tinha acabado a... Responsabilidade civil da cobertura do condomínio. As pessoas estão perguntando para que serve, quando que ela vai ser utilizada a responsabilidade civil da apólice do condomínio, em que situação que é. O condomínio ele tem uma série de responsabilidades enquanto pessoa, por mais que seja um ente despersonalizado, né? Mas ele é uma pessoa jurídica de modo geral. Então, se por exemplo nós temos várias situações aqui, principalmente na região ali de Balneário Camboriú, que às vezes cai vidro da área da piscina e cai lá na calçada e pega em cima de um pedestre, então a responsabilidade civil do condomínio, você vai conseguir utilizar a apólice do condomínio, porque um bem do condomínio que veio da área comum causou dano a outrem, pode ser morador, material ou corporal. Corporal, então essa responsabilidade civil ela vai atender essa demanda aí por esse dano que foi causado a outrem. Exatamente, e há vários tipos de responsabilidade civil dentro de uma apólice. Né? Tem a responsabilidade civil do condomínio, que é exatamente essa que o Walter colocou, quando o condomínio causa um dano a um terceiro. Porém, tem outras situações. Tem a responsabilidade civil do garagista, que vai proteger os veículos em caso de incêndio e roubo ali dentro do condomínio. A responsabilidade civil dos portões, que é quando um portão causa um dano a um terceiro, e aí já fica outro parêntese lá que está na condição geral também. Tem seguradora que indeniza tanto o dano corporal quanto o dano material no portão. O portão fechou numa criança, por exemplo, né? Um dano corporal. E tem seguradora que coloca só o dano material. O portão que fecha, ele fecha automaticamente e bate num veículo, por motociclista, por exemplo. Motociclista. A cobertura de responsabilidade civil não cobre esse item? Depende da seguradora. Depende da seguradora. Aí vai depender da seguradora. Tem seguradora que cobre dano corporal e material. Tem umas que cobre só dano material. Eu já vi isso está na condição geral. Eu já vi motociclista saindo e pegando ali, caindo. Pegando no pescoço ali e tal, etc. Então tem que... Se há uma como é que diz... muitos motociclistas no condomínio, então quando for contratar essa cobertura de portões, né, dê uma olhadinha na condição geral, vê se está contemplando a situação de dano corporal também. Só deixa eu fazer um alerta para os nossos ouvintes que a responsabilidade objetiva, a obrigação do síndico e a obrigação do condomínio em relação ao seguro é contra raio, explosão, incêndio e crédito alienável. O que dizem no Código Civil é o incêndio. E aí quando as seguradoras já vêm essas outras coberturas juntos na cobertura que o produto que existe hoje, ele está configurado dessa forma. Que, como eu falei, né, a partir de 1990, da década de 90, do início, se criou é multi-risco, né, que se chama, né? All risks, né, falando em inglês, mas assim, essas coberturas complementares, elas vão, na verdade, dar aos condôminos a liquidez necessária, ou seja, vão dar segurança ao condomínio para cumprir com as suas obrigações de manter o edifício no seu estado original, no que tange a partes elétricas e elevador, a própria responsabilidade civil, etc. Né? Então elas são prêmios complementares para dar liquidez aos condôminos, porque ninguém espera que um raio venha queimar o elevador. Isso é uma questão que é muito assim, mais fácil ganhar na loteria. Não acontece. Aí que tá, o raio queimar o elevador é muito comum. Muito comum. Mas não é algo que acontece todos os meses, né? Na nossa corretora, eu posso te atestar que a gente abre pelo menos 2 a 3 por mês. Agora eu quero não decorrente às vezes do raio, tá? Às vezes pode ser decorrente de um curto-circuito na placa, enfim, né? Pode ser decorrente dessa. Deixa eu só estruturar aqui a maneira que a gente vai abordar todos os assuntos. A gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre classificação de seguro, que é importante falar, para depois entrar em cada cobertura que a gente vai tratar na medida do possível. A gente fala das mais recorrentes. E das principais, né? Mas eu queria chamar a atenção com relação à classificação do seguro, classificação da edificação. É importante às vezes, porque se você contratou um seguro com uma classificação errada, sobretudo os condomínios comerciais, né? Às vezes você tem lá um condomínio que é um condomínio de galpões. Esse condomínio, durante o histórico dele, ele foi ocupado por lojas comerciais, esses galpões, né?
mas numa determinada história, a partir da história, ele teve uma vacância daquelas unidades e teve uma ocupação de operações industriais. Muda totalmente a classificação histórica daquele condomínio. Ele não é mais uma edificação com ocupação de comércio, uma edificação com ocupação de indústria. E de repente ele nem encaixaria dentro de um produto de seguradora que seria de condomínio, ele teria que ir para um comercial. Seguro empresarial. Seguro empresarial, desculpa. Então tem que tomar cuidado com relação à classificação. Outra questão também, às vezes você tem um condomínio lá, vamos dizer, aquele que a gente chama de horizontais, né, de casas. E o seu vizinho, você tem uma casa de alvenaria, e o vizinho do meio tem uma casa de alvenaria, o vizinho da esquerda dele tem uma casa de madeira, o outro tem uma casa de alvenaria mais com forro de madeira, né? Outro lá fez uma casa lá de madeira com forro de piaçava. A qualidade da construção, que também tem várias classificações, interfere na precificação do seguro. E talvez até tem seguradora que já não vai nem aceitar a parte de madeira. Entendeu? Já vai estar lá excluído na condição geral. Isso se escolherem incluir as unidades. Exatamente. Então assim, não eu tenho seguro da minha casa, também tenho seguro da minha casa. Não, tem que levar em conta algumas classificações. Né? Então isso é importante ter atenção nisso. Só queria chamar antes da gente entrar na questão das coberturas. A gente já tratou das 4 coberturas obrigatórias, básicas, básicas, chamadas básicas. E vamos começar então a falar mais um pouquinho sobre dano elétrico. Dano elétrico. Primeira coisa que a gente tem que se preocupar hoje. Se tem elevador e se está contemplado na apólice, se está lá respondida a pergunta de maneira correta. E outra situação, a cláusula de depreciação, né? Aquela cláusula valor de novo. Essa cláusula, quando ela não contratada, pode ocorrer uma depreciação na indenização. O que é isso? Vamos ao inversor de frequência, que é uma placa aí que custa caríssimo, né? Chega aí, já vi, essa placa custa R$19 mil. Há a queima dessa placa, e essa placa, vamos supor que ela tenha 5 anos de idade. Vai depender da seguradora, para aplicar o percentual de depreciação. Vamos dar um exemplo aqui, ela tem 5 anos de idade, então vai depreciar 50%. Isso aqui que eu estou falando é só para ilustrar o caso. Hipotético. É isso, 50%. Então de R$19 mil já vai cair para 9.500 a indenização. É 4% mais ou menos por ano? Depende da seguradora. Sim, depende muito. Eu já vi seguradoras depreciarem 90% essa placa específica acima de 4 anos. Já vi na condição de 90%. Ou seja, de 19 vai receber 1.900, mas tem a franquia. E aí, geralmente as franquias são acima de R$2 mil, o condomínio não recebe nada. Então, essa cláusula, para quem tem elevador, para quem tem central de interfonia, para quem tem central de segurança, é importante ter no contratado lá a cláusula valor de novo, sim. Fica um pouquinho mais caro? Fica, mas é importante, porque numa indenização isso pode dar problema. Ainda mais que hoje em dia, cada vez mais, e a gente está caminhando para isso, os condomínios terem tecnologias embarcadas, né? Então é importante que a gente tenha cobertura de danos elétricos e que essas condições gerais, né, sejam, assim que chama? Condições gerais sejam bem observadas para verificar se a gente vai conseguir manter o que tem de cobertura atualmente. Exatamente. Tive um caso de um condomínio, falando um relato. Condomínio foi no caso de uma queda de um raio. O condomínio não tem elevador, mas tem a central de interfonia de 32 blocos, R$75 mil a central de interfonia. R$75 mil foi o orçamento de todo desse bloco. A seguradora indenizou R$75 mil descontando a franquia. Então isso a gente tem que levar em consideração quando a gente precifica uma apólice. Não é só a elevadora, a central de interfonia, a central de segurança, tudo isso é caro também. Eu ia chegar na precificação, perguntar, chegamos em danos elétricos, o que a gente leva em conta para precificar, para chegar no valor determinado de importância segurada? Isso.
Quando a gente faz um cálculo para cobertura estrutural, fica mais fácil a gente mensurar. Porque a gente sabe qual tipo de prejuízo que pode ocorrer. Então a gente consegue fazer uma precificação adequada. Tem um cubo para ajudar. O cubo seria mais na do incêndio. No dano elétrico, não. Sim. O dano elétrico seria mais a parte por exemplo, uma placa de elevador, a gente sabe quanto que custa, a central de interfonia, as placas da central de interfonia, central de segurança. Então, a gente leva em consideração essas variáveis. Preço de peças, a experiência que a gente tem em sinistros de danos elétricos, que não é pouca, né? Poxa, querendo ou não, já somos uma corretora de 20 anos, então a gente leva em consideração essa nossa experiência com o preço das peças que podem ser danificadas para a gente precificar uma apólice sadia. E aqui na Grande Florianópolis a incidência de chuvas torrenciais, né? Sim. Com incidência de variações elétricas da própria Celesc, que às vezes acontecem. Manifestações atmosféricas. Mas o que fica mais difícil é a precificação no caso de responsabilidade civil. Por quê? Porque uma responsabilidade civil nós estamos falando de danos corporais. Danos corporais, é muito como que a gente vai mensurar? A vida de uma pessoa que pode, né? Capacidade de uma pessoa. Exatamente, a capacidade produtiva dessa pessoa, e é uma pessoa jovem que tinha um futuro produtivo. Tudo isso pode ser indagado na hora do Agora, vou fazer uma pergunta. Considerando a estação de tratamento de esgoto, que é muito comum a gente ter aí essa exigibilidade pelos municípios, né? Que tipo de seguro e que tipo de patologia na estação de tratamento de esgoto seria coberto por um seguro? Assim, mas que tipo de dano que pode ocorrer? Queima de uma bomba, porque as bombas que movimentam elas são muito caras. Queima da bomba. Dano elétrico. Dano elétrico. Né? Fica a dica, nossos ouvintes. A cada tipo de ocasião, o seguro ele não é basicamente para finalidade, como é que eu vou te falar? Por exemplo, o dano elétrico ele não é só para o elevador, é para um dano elétrico que ocorra um curto-circuito ou uma queima de um equipamento eletrônico dentro do perímetro do condomínio. Até mesmo a televisão da guarita, a televisão de um salão de festas. Via de regra, o seguro, a cobertura de dano elétrico, ela vem com uma franquia que você não vai usar de qualquer forma. Motor do portão queimou, R$400. Não dá para acionar. Geralmente as franquias começam, ainda as principais seguradoras, a partir de R$2.000. Então a gente tem que ter um prejuízo acima disso para a gente já poder acionar. Só fazendo um apêndice aqui. Fica de dica, a maioria das seguradoras, junto com a cobertura ali dos prêmios, ela também fornece uma série de serviços emergenciais gratuitos aos condomínios, né? Como se você quebrar a porta do hall de entrada, eles disponibilizam encanador, chaveiro, esse tipo de situação. Exatamente, assim. Reparos emergenciais. Que ela fornece a mão de obra, né? Também isso tem que ser averiguado na condição geral para ver qual tipo de plano que está contratado, né? E qual é as vantagens que o condomínio tem com então, dê isso. preferência para seguradoras que têm esse tipo de serviço? Geralmente todas têm, porém há planos básicos, medianos e avançados. A gente sabe pela lei de Murphy, né? Domingo, 3 horas da manhã, disjuntor geral do prédio cai. Detalhe importante nesse tipo de serviço, que esse serviço ele não é regulado pela SUSEP. Né? Ele é um serviço que ele pode ser, ele pode ser configurado pela própria seguradora e ele oferecer. As coberturas elas são reguladas pela SUSEP. A companhia seguradora não pode chegar lá e inventar uma cobertura de seguro. Ela tem que seguir requisitos pré-estabelecidos pela SUSEP. Com relação assim, o Rafael estava falando que a experiência deles, do mercado segurador, ele foi modelando as coberturas. É importante falar que de 92 para cá, até algumas companhias seguradoras deixaram de atender condomínios porque ele traz esse produto condomínio, seguro de condomínio dentro da companhia trazia prejuízo. Eu conheço não companhias seguradoras, mas algumas filiais de algumas companhias seguradoras e alguns municípios. Eu conheço algumas aqui em Florianópolis
que em alguma ocasião pararam de ter esse produto, de comercializar, né? Muito porque a questão do elevador ela não estava madura ainda, né? Então a seguradora começou a tomar prejuízo. Hoje se amadureceu, então o condômino, ou melhor, o colega síndico pode ter a impressão que a seguradora era meio picareta nessa questão de a gente contrata, mas na hora de ser indenizado a gente não é indenizado. Não, existe toda uma maturidade dentro desse mercado, né? Não é a revelia que não se cobre um sinistro. Né? Até mesmo porque, por isso que a importância de contratar um corretor especialista em seguro de condomínio. Sim. Né? Tem que ser um corretor que saiba as condições gerais, que saiba transparecer ao síndico os danos que podem ser excluídos no condomínio dele, né? Tem seguradoras, por exemplo, que pagam bicicleta, o roubo de bens de condomínio, tem seguradoras que não. Então, assim, é importante deixar o corretor especialista ir até o condomínio para a gente, né, conhecer o condomínio, ver o que pode ser agregado de valor naquela apólice, o que pode ser retirado. Em regra, é muito raro o corretor fazer essa... Em regra. Estou dizendo da sua corretora, né? Da Cláudia, né? Dona Bia. Até porque a Cláudia está aqui nos assistindo agora, né? Então, um beijo para a Cláudia, então. Mas em regra é muito raro o corretor ir ao condomínio e fazer um amplo estudo das áreas, dos equipamentos, dos bens, para poder fazer uma proposta mais adequada à realidade do condomínio. Né? Infelizmente, né? Não é o nosso caso, mas... A gente escuta isso no mercado, às vezes a gente atende um síndico que era de outro corretor e fala, o outro corretor nunca teve aqui no condomínio, né? Então a gente tem essa prática de ir até o condomínio, entender as necessidades, né? E fazer aquela pólice sadia que realmente, se acontecer alguma coisa, vai ser indenizado com total transparência. Falando em acontecer alguma coisa, sem querer fugir dos tipos de cobertura, que é o que a gente está conversando aqui, eu queria também fazer um alerta, e eu queria que o Rafael me complementasse, se for possível, é que na eventual realização de alguma obra no condomínio, mesmo que de manutenção, exemplo, pintura das partes e revestimentos externos, falei bonito agora, né? Para que danos decorrentes dessas obras e dessas manutenções sejam cobertos pelo seguro, tem que haver a necessidade de se fazer um seguro complementar ou pelo menos comunicar à seguradora de que está havendo essa manutenção no condomínio. Como é que funciona isso na prática? Na realidade, não adianta nem comunicar na realidade a seguradora. Tem que fazer um seguro complementar. Tem que fazer um seguro complementar. Por quê? Quando o condomínio entra em obra, aquela parte que está em obra ela já deixa de ter cobertura securitária, porque muda o risco. O risco de uma obra não é o mesmo de um risco de um condomínio. O condomínio acabou criando o risco, né? São riscos distintos. É a mesma coisa de um condomínio comercial ou um condomínio residencial, que também são riscos diferentes. Então é importante e imprescindível que o síndico faça uma pólice complementar, né? Não precisa nem ser na mesma seguradora, pode ser em outra seguradora, fazendo um seguro para aquela obra, para aquela reforma, até mesmo a obra pode até causar um dano ao terceiro, que também não vai entrar naquela parte de responsabilidade civil do condomínio, porque a responsabilidade civil do condomínio é do condomínio e não da obra, entende? Sim. Então imagina se uma lata de tinta cai do alto do prédio, objetivamente a responsabilidade civil é do condomínio. E o condomínio pode exigir a contratação desse seguro para a empreiteira que está realizando a obra? Seria interessante exigir da empresa essa cobertura, né? Mas a responsabilidade continua sendo do condomínio. Mas também continua sendo, porém a seguradora não indeniza. Então a gente tem um problema. Mesmo entende? Sim. Aí fazendo o seguro complementar, ou pede, né, a apólice para a empreiteira que vai fazer, enfim, a empresa que vai fazer a obra, né, ou um corretor especialista nesse segmento, que nós também somos, né, fornece uma apólice para aquele determinado período de cobertura, né, para aquele determinado período da obra. Deixa eu dar um exemplo para os nossos telespectadores. Para a nossa audiência, nós fomos fazer no condomínio uma manutenção, nós fomos auxiliar o condômino a fazer a manutenção na hidra do apartamento dele.
Os revestimentos cerâmicos daquele banheiro eram revestimentos cerâmicos importados, raríssimos, que tinham vindo da Itália, tal, etc. E a gente resolveu fazer essa manutenção pelo lado de fora do apartamento. Então o condomínio foi lá, contratou um encanador, botou uma escada pelo lado de fora do condomínio, fez a quebra da parede pelo lado de fora do condomínio, fez o conserto do cano. Na verdade não era nem uma hidra, era um vazamento que tinha, que estava assolando as áreas comuns. E houve uma ruptura do encanamento na hora de fazer a secagem, alguém abriu lá em cima o registro, etc. E inundou o apartamento, além de quebrar os azulejos. Aquele cerâmica que não queria ser prejudicada. Acabou E todo o madeiramento do apartamento, e móveis, e enfim, né? Até o vigia se tocar que estava descendo água no térreo do apartamento do condomínio. Enfim, esse tipo de manutenção é um exemplo de que haveria necessidade de nós fazermos. Vejam bem, senhores, é apenas a troca de um pedaço pequeno de cano, que pode trazer um prejuízo enorme para o condomínio. Por exemplo, se essa água atingisse um quadro de valor inestimável, a responsabilidade seria do condomínio. É verdade. Veja bem, é um serviço que estava sendo realizado na unidade privativa, ok? Mas infelizmente naquela situação responsabilidade do condomínio estava sendo capitaneado pelo condomínio, dentro das responsabilidades civil padrão, né, por ação, omissão, tal, etc. No frigir dos ovos, eu consegui convencer o condomínio a não cobrar nada do condomínio. Tomara que ele não esteja vendo o podcast aqui agora. Poxa, esse poder de convencimento é bom, cara. Vou falar para a Cláudia, vender esse grupo com a gente lá. Rafael, o seguinte, tu falou, você estava comentando ali com o Walter, da questão de vocês visitarem o condomínio para tomar ciência do que está sendo segurado e do que não está sendo segurado, né? A gente sabe que existe uma função que é a função do inspetor de risco, que algumas seguradoras fazem a inspeção de risco para condomínios, e algumas a gente sabe que não fazem, né? O que é esse serviço, o que é essa função de inspeção de risco, e o que ela contribui ou não contribui para a contratação de seguro? Então, a inspeção de risco ela fica facultada à seguradora. Ela que vai decidir se ela vai mandar uma pessoa para fazer uma avaliação no prédio ou não. Vocês estão sem moral, então. Os corretores não têm moral. Não é nem. Exatamente. Nós, até se a gente pedir, talvez a seguradora pode até acatar que faça uma vistoria, né? Quando a seguradora faz uma vistoria, assume um risco sem uma vistoria, ela está assumindo o risco de emitir uma pólice daquela maneira, ela está comprando o risco daquela maneira. Se ela manda um perito, ele pode achar algumas melhorias que possam ser feitas ali na parte do condomínio, que se diz respeito à preservação do condomínio. Por exemplo, quando são condomínios mais antigos, tem seguradora que prefere mandar um perito lá para ver as adequações ali, o que pode ser feito para a melhoria da... Ele pode dar o aceite nas coberturas que são propostas, ou pode recusar alguma cobertura daquela... Teoricamente pode, mas eu nunca tive um caso desse que eles vão excluir essa cobertura. Elas fazem um laudo geral e assim, para a gente aceitar, esse condomínio vai ter que fazer isso. Ou pra gente, ou o condomínio tem esse determinado prazo para regularizar essa situação, quando regularizar, nos encaminhe que a gente faz a liberação, enquanto isso tem a cobertura. Ou pode falar, não, esse prédio aqui está em tipo assim, uma cobertura pretendida, uma cobertura de desmoronamento. Porque muita gente pensa que tendo a básica, tendo a básica, a cobertura de desmoronamento está prevista. Ela não está prevista, ela tem que ser contratada. Tanto e ela é uma cobertura cara. O Código Civil não cita desmoronamento, cita incêndio. Isso mesmo. Então, assim, daí o inspetor de risco pode ir lá e falar, não, pô, esse prédio aqui eu estou vendo que os pilares tá prejudicado e tal, corre um sério risco de desmoronar, e por isso nós não vamos aceitar essa proposta. Pode ocorrer isso? Pode ocorrer, sem dúvida. A seguradora, ela fica... É um contrato, digamos assim, bilateral. Né? Ela também pode recusar o risco. É a mesma coisa que a gente vamos fazer um seguro de um veículo que está batido. A seguradora não vai fazer. Né? Ela faz a vistoria do carro antes. Então, fica facultado a seguradora também, além da inspeção, ela tem embasamento legal para poder recusar o risco se ela quiser. E a questão de classificação do imóvel também é
é feita dessa forma, é feita também por esse profissional, né? Se a classificação da proposta está equivocada, o inspetor de risco pode corrigir e propor isso para a seguradora, informar isso à seguradora. Eu queria tocar numa informação que é bem importante também, que se diz respeito à responsabilidade do síndico, tá? Sim. Que quando a gente fala de seguro de vida dos funcionários, Sim. isso também está previsto nas convenções coletivas, né? Então vamos lá. Tem sido visto aí em outros municípios essa previsão da obrigatoriedade do seguro de vida dos empregados? Então, a gente acompanha afinco a região aqui de Florianópolis e Grande Florianópolis, né? Que a gente tem a particularidade que aqui em Florianópolis temos 2 sindicatos, né? 2 convenções coletivas. Exatamente, então são 2 convenções coletivas, então cada condomínio vai ter que ver qual condomínio que é representado pelo seu sindicato para adequar o seguro de vida correto ao seu funcionário. Lembrando, funcionários registrados pelo condomínio. Funcionários terceirizados não é responsabilidade do condomínio fazer o seguro. Sim, da terceirizadora se a convenção exige. Então é interessante o síndico estar ligado nessa convenção, se ele tem funcionários próprios. Vou falar aqui, né, o Secov, que cuida da parte de condomínios mistos e comerciais, e o Sindiconde, que cuida da parte dos condomínios residenciais. Então são 2 convenções disponíveis na internet. Exclusivamente residenciais. E as convenções estão disponíveis na internet, só dá um Google lá que a pessoa acha e lá vai ter piso salarial e todos os benefícios que aqueles funcionários precisam ter, e o seguro de vida entra como um benefício também. Na convenção do Sindiconde já tem essa previsão do seguro dos empregados? Sim, os 2 possuem, né? O do Sindiconde é um seguro um pouco mais básico, que pede morte e invalidez por acidente. Mais genérico, né? E 25 mil e mais um auxílio funeral de 2 mil. O do Secov é um pouco mais complexo. Tem conhecimento de algum outro município que... Deixa ele só completar a parte lá do Secov, que essa diferença é bem importante para o colega síndico ficar sabendo. O do Sindiconde é básico, como eu falei, são apenas essas coberturas. O do Secov são diversas coberturas, né? Inclusive a cobertura para a própria família do funcionário. Se vir a falecer a esposa do funcionário, ou vir a falecer um filho do funcionário, ele tem direito a receber também. Tem algumas coberturas que beneficiam o próprio condomínio nesse seguro. Enfim, é um pacote de coberturas, né? Nós, por ter essa especialidade, toda vez que vai ser renovada a convenção, que é em torno de abril, final de abril, começo de maio, a gente já fica ligado lá nos sindicatos para ver se vai ter uma alteração, para a gente já comunicar aos nossos clientes, né, para fazer a alteração do seguro caso seja necessário. Qual é o perigo com isso? Você recebe a pólice do seguro, daí está lá, 25 mil para o funcionário, né? Beleza, está contratado. Só que as condições gerais daquela pólice pode não casar com as condições gerais da convenção coletiva. Então, isso que o Rafael está querendo chamar, essa atenção aí. Existia no início dessa história toda, eu me lembro que tinha lá cobertura por morte por qualquer evento, né? Então, nem toda seguradora tinha o produto que cobria a morte por qualquer evento. Então o sindicato exigia a cobertura para um evento que não existia produto para atender. Isso era bem complicado. Hoje todas as seguradoras conseguem atender ao Secov, por exemplo? Sim, não todas, são poucas. Não, são poucas. São poucas que atendem ali todos os requisitos que o Secov exige. Né? Nós fomos atrás. Isso é um problema? Isso é um problema. A gente... Mais uma vez friso a importância de fazer o seguro com quem é especialista, porque esse tipo de informação é valiosa em condomínios, porque essa é uma informação valiosa para o síndico, que às vezes ele está preocupado com tantas outras coisas que essa ele deixa passar. Então temos ele ter nós ali, né, nesse resguardo quando se fala em seguros é importante. E até... Viu a mudança, fomos atrás de uma seguradora que aceita esse produto com preço e custo cabível, não fica nada exorbitante, então a gente corre atrás de soluções para atender melhor o nosso cliente. E eu acho que no anseio do sindicato super proteger os funcionários, né, às vezes não contempla a ideia de que aquele produto pode não estar disponível e trazer uma baita dor de cabeça para o condomínio ou até para o próprio mercado, porque a gente passou algum tempo
correndo atrás de seguradoras que teriam esse produto, e algumas seguradoras foram criar esse produto para poder às vezes tem que ser criado, né? Às vezes tem que ser criado para atender. Isso não é de todo ruim, né? Mas tem que ter esse cuidado assim, pô, será que já é o momento? Será que isso é possível? Será que não é só um devaneio do sindicato? Eu acredito que não seja, não quero desrespeitar o sindicato, mas tem que tomar esse cuidado, né? Não criar um produto e jogar na mesa assim, dessa forma, sem saber se a gente vai poder atender com relação à contratação. Mas alguma cobertura, Rafael, específica? Então, voltando a falar do Vida, mais um pequeno detalhe: fazer a apólice do seguro de vida separada do seguro do condomínio. Separada. Por quê? A apólice do seguro do condomínio, ele vai proteger todas aquelas coberturas que a gente falou, né? A parte estrutural, e a gente pode incluir ali a cobertura de vida para os funcionários, certo? Esse tipo de seguro, quando é enquadrado ali junto com a apólice, ele se chama capital global. Ou seja, tu não precisa mencionar o funcionário que está ali. Ele, sendo contratado do condomínio, ele vai ter a cobertura desde que respeite as condições gerais lá. Tem seguradora que aceita até 70, menos de 70 anos, enfim, né? Então, o que acontece? Se o seguro de vida está embutido no seguro do condomínio, e aí um funcionário se afasta, ou um funcionário completa lá seus 71 anos. Na renovação desse seguro, vamos dar um exemplo, ficou legal na seguradora A. Aliás, o seguro atual é na seguradora A. No ano que vem ficou legal o preço, vamos supor, R$2.000 mais barato na seguradora B. E a gente migra a apólice junto com o seguro de vida dos funcionários e tudo lá para aquela seguradora. A seguradora B está lá na condição geral que ela não aceita funcionários afastados para o seguro de vida e não aceita funcionários com acima de 70 anos. E ele tem um funcionário afastado e tem um funcionário de 71 anos. Então aqueles dois funcionários são responsabilidade do condomínio, porém não estão contemplados na apólice. Perder a cobertura. Se você faz uma apólice individual, você consegue manter a fidelização com aquela seguradora, e aí o cliente, o funcionário pode fazer 71, 72, desde que quando foi contratado a primeira vez, ele estava dentro das regras. Existe prazo de carência nas coberturas? Não, o seguro de vida ele não tem carência, a não ser a parte de suicídio, que aí são 2 anos, pela SUSEP, é regulamentado isso pela SUSEP. E quando faz a troca de seguradora, é como se fosse uma portabilidade. Uma portabilidade, porém as seguradoras elas não aceitam essas questões que eu falei, funcionários afastados, funcionários que estejam acima da idade que elas adotaram ali na condição geral. E na renovação na mesma seguradora, todas as condições iniciais são mantidas. Exatamente, aí tem que ser mantido. O que acontece nessa situação? O condomínio fica refém da seguradora A. E ele vai ter que sempre renovar o seguro ali para manter aqueles funcionários. O seguro global, se a cobertura de vida funcionário está contemplada em todo o seguro do condomínio. Se era uma apólice separada, não, né? Exatamente. Se for uma apólice separada, aqueles funcionários, ela sempre vai ser renovada na mesma seguradora, porque não tem aumento de valores, geralmente. Só tem um aumento IPCA, mas aumenta a cobertura, mas isso pode ser barrado também na renovação. Enfim, vai ser mantido sempre o mesmo valor, com as mesmas coberturas e renovado ano a ano. E aí aqueles funcionários que estão naquela apólice sempre estarão com cobertura, porque vai ser renovado sempre na mesma seguradora. Enquanto a do condomínio pode pular para A, pode pular para B, e aonde garante as mesmas condições e com preço justo, ele pode fazer essa migração e até otimizar custos. Só lembrando, nós temos outras coberturas também. Vendaval, a gente já falou de dano elétrico. Importante. Vendaval, que é importante também contratar. Alagamento e inundação, né? Às vezes a gente tem áreas, né, que qualquer chuvinha lá entra aquela água na garagem e tal. Essa é uma cobertura bem importante e com detalhe muito importante na condição geral. É uma cobertura que varia muito de seguradora para seguradora. A maioria delas, por exemplo, a gente vê um condomínio perto do mar e aí ele coloca cobertura de alagamento, mas está lá na condição geral, que no caso de ressacas ou altas marés é risco excluído, né? Eita. Então
É essa consultoria que é importante o corretor dar quando pega uma apólice e vai até o condomínio. Identificar esses pontos. O síndico tem um alagamento? Tem. Por que tu tem essa cobertura? Pô, tô aqui no mar, pode acontecer uma situação, mas tu não teria. Ou seja, tu pagou uma cobertura durante não sei quantos anos, para se um dia acontecesse, tu não ia ter. E também, o que essa cobertura de alagamento vai cobrir, né? Vai cobrir, tipo, pô, o cara tem lá uma garagem que tem lá uma Land Rover, uma Ferrari, um Maserati. Se eu pudesse... Não vai cobrir. Os cobrir. carros são bens de terceiros. Quando a gente fala em bens de terceiros, nós estamos falando de responsabilidade civil. Certo? Que o condomínio não tem nenhuma responsabilidade sobre essa questão. Dano de força porque maior. Porque é força maior. Né? Então o Código Civil prevê que quando for um ato de força maior, não é responsabilidade do indivíduo. Ou seja, nesse tipo de ocasião, as pessoas têm que ter o seguro do seu carro lá, que aí a seguradora vai indenizar. Agora, se danificar, se for uma chuva torrencial que alague o condomínio, que entupa as redes pluviais ali, né, e as saídas, né, e acaba danificando os bens do condomínio, aí sim. Se eu pudesse já antecipar as minhas considerações finais, já estamos caminhando aí para 1h30 de gravação. Mas tu não pode. Eu falaria para os nossos clientes, não comam mosca. Tá, alagamento, mais uma vez falando da cobertura de desmoronamento, ela também é bastante importante. A gente vê, esse ano aqui ocorreram quantos desmoronamentos? 2019, a gente teve notícia de 3, se eu não me engano, né? Aqui na Grande Florianópolis? Não, no Brasil, né, no cenário nacional, a gente teve, eu acho que foram 3 desmoronamentos, e se a cobertura não está contratada, não tem indenização, não tem o que fazer. Posso fazer um convite para vocês? Eu não sei como é que está o nosso tempo, mas a gente pode talvez marcar um outro dia para a gente conversar mais a fundo de cada cobertura. A gente pode até fazer uma pesquisa com o pessoal, ver qual é a cobertura que mais tem dúvida e tudo mais. A gente pode marcar um outro dia, a gente vem aqui esclarecer e estudar as condições gerais. E melhor ainda, a gente está chegando já no final realmente. Eu queria, Rafael, que tu deixasse o contato da Cedávila, né, o seu contato lá na Cedávila. Se alguém tiver alguma dúvida ou se tiver interesse de contratar mesmo o seguro do condomínio com o Rafael ou até essa consultoria, acho que estaria disponível, né, para o Brasil inteiro. A gente atinge o Brasil inteiro com as redes sociais. Se quiser deixar o teu contato. Então, lá na Cedávila nós temos ali outros especialistas em seguros de condomínio também que atendem além de mim, né? E os nossos contatos são o seguinte: telefone 48 3954 3300 e o e-mail contato@cedavila.com.br. Vou soletrar: cdavila.com.br. Então, se você tiver alguma dúvida sobre coberturas, contratação de seguro, pode entrar em contato com o Rafael, né, para poder ter esse esclarecimento. A gente já deixa o convite já feito desde já para o Rafael retornar aqui. Com certeza, né, podemos marcar. E se você quiser também mandar, pode mandar aqui pelo direct ou mesmo nos comentários aqui do YouTube ou do Instagram. Vale frisar também que nós fazemos a consultoria gratuita. Então, ou seja, se o síndico tem uma dúvida na apólice dele, precisa que a gente vá lá para identificar e quiser fazer uma pesquisa, não uma pesquisa, mas uma consultoria para ver se aquela apólice está adequada, mesmo que não esteja vencendo. Até para ter uma segunda opinião, né? Exatamente, nós podemos ir, mandamos especialistas, vai o nosso outro colega, e a gente faz todo esse trabalho aí para ajudar o síndico na sua responsabilidade. Meu amigo, muito obrigado de novo por estar conosco mais uma vez. Suas considerações finais? Síndico, não coma mosca. Rafael, considerações finais? Isso aí, eu agradeço muito o convite, né, o convite desses dois monstros aí do ramo condominial. Obrigado mesmo. Os blogueirinhos condominiais. Faça isso. Agradeço mesmo a oportunidade também. Contem com a Cedávila, somos parceiros, então, enfim, o que vocês precisarem aí da Cedávila, com certeza vocês terão. Beleza. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia até aqui, pela sua audiência. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo e também acompanhe a gente nas redes sociais, na @FocoSíndico e @FocoSíndicopro, @FocoSíndico no Instagram e @FocoSíndicopro no Facebook e aqui Foco Síndico no YouTube. É isso aí, forte abraço!